então, dando continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Como os irmãos sabem, nós temos adiantado aí aquele material que daríamos em classe única no período de férias. Então entendemos que esse seria a nossa melhor estratégia. Estamos olhando para Mateus, o Sermão do Monte. Então iniciamos na semana passada. Hoje, Mateus 5, versículos 13 a 16. A influência do cristão, o sal e a luz. Nós aumentamos aqui os nossos PowerPoint, né? Para ver se vocês conseguem enxergar melhor, né? Então dá uma olhadinha aí. Certo? Então vamos ler o que a palavra do nosso Deus fala a respeito. A continuidade aqui das palavras do Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. As bem-aventuranças, elas descrevem o caráter essencial dos discípulos de Jesus, bem como as recompensas atribuídas a cada uma delas. O sal e a luz, eles são metáforas que denotam ali a sua influência para o bem no mundo e a sua função na sociedade. Então, o mundo, sem dúvida, ele perseguirá a igreja, né? Nós vemos isso no versículos 10 a 12, inclusive o 12, né? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, viver, né, cada uma das características ali anunciadas pelas bem-aventuranças, ser um cristão, certamente trará perseguição à igreja do Senhor Jesus. Apesar disso, nós, a igreja, somos chamados para servir a este mundo que a persegue, aí nos versículos 13 a 16, texto de hoje. Ou seja, um amante do reino, né, um servo do reino de Deus, ele deveria exibir esses atributos relacionais aqui das bem-aventuranças, todos eles, inclusive, encontrados no próprio Rei, no próprio Senhor Jesus, e esperar colher as suas recompensas. Ao mesmo tempo, à luz da iminência do reino, os discípulos de Cristo eles deveriam funcionar como poderosos motivadores para que outros viessem ao Messias em fé. E é nesse sentido que eles são comparados ao sal e à luz. Esse propósito aqui você encontra esclarecido, definido pelo Carlos, no livro que eu já comentei, Foco e Desenvolvimento. Então, sal e luz são utilidades domésticas indispensáveis. Você consegue se imaginar vivendo sem energia? Ou sem o sal? Né? Então, a verdade básica que jaz por trás dessas metáforas aqui, sendo comum às duas, é que a igreja e o mundo são comunidades separadas. De um lado está a terra e de outro vós que sois o sal da terra. Do outro, de um lado está o mundo e do outro vós que sois a luz do mundo. A consciência dessa distinção, ela é fundamental para que o cristão consiga se posicionar de forma que agrade a Deus. Então há uma diferença fundamental entre o crente e o não crente, entre a igreja e o mundo. Segundo Stott, esse é o tema básico do Sermão do Monte. O sermão ele foi elaborado na pressuposição de que os cristãos são, por natureza, diferentes e convoca-nos a sermos diferentes na prática. A nossa natureza é diferente e a nossa prática ela deve ser distinta desse mundo. O que as metáforas, então, sal e luz, nos dizem sobre essas duas comunidades, né? O mundo, a tendência constante à deterioração, né? O mundo está apodrecendo, digamos assim, em todas as suas esferas, desde a queda. A igreja, então,
é o sal, né? Apresenta-se como o sal para interromper ou pelo menos retardar o processo da corrupção em todas as suas esferas também. O mundo é um lugar escuro, com pouca ou nenhuma luz própria. Grande parte da sua pretensa luz não passa de trevas. E a igreja, ela se apresenta como luz para desfazer as trevas, as obras das trevas. Olhando para a ênfase no grego, né, dentro desse texto que nós lemos hoje, Jesus ele está afirmando, vós, e aí há uma ênfase aqui, somente vós sois o sal da terra. Vós, somente vós, sois a luz do mundo. A exclusividade do cristão como sal e luz deve afetar toda a nossa vida. Então é uma satisfação, mas também é uma responsabilidade ser sal e luz. Essas palavras de Jesus elas devem afetar, portanto, toda a nossa vida como cristãos verdadeiros. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então nós sabemos que o sal ele possui um valor muito grande, né, na antiguidade aqui. Só por isso já dá para entender que a metáfora de Jesus não é pouca coisa não. Né? Então, pensar no sal tem levado inúmeros pensadores a fazer associações com as qualidades encontradas nessa especiaria. E no modo como cada uma dessas qualidades então podem ser empregadas na vida do cristão. E vale a pena a gente fazer essas correlações aqui. Então a primeira coisa, né, a ideia da pureza, além da associação, né, com a sua brancura, né, que torna essa associação fácil, o sal é a oferenda mais antiga dos homens aos deuses, portanto, visto como puro. A associação com o cristão é que ele deve ser o sal da terra como um exemplo de pureza, né? Tanto na linguagem, como na sua conduta, como no seu pensamento. Nós devemos ser esse referencial de pureza. O sal, uma outra característica dele, né? dessa especiaria, ele preserva, ele é preservador. O sal evita a putrefação. Ele é usado para impedir que os mantimentos e as outras coisas apodrecessem. Daí vem o charque, né? a carne de sal, por exemplo, uma maneira de preservar aquela carne. Então, há quem diga que os cristãos eles foram colocados por Deus numa sociedade secular para retardar o processo de podridão em que se encontra o homem sem Cristo. Então, basicamente, o cristão ele deve ser o elemento antisséptico e purificador em qualquer grupo em que se encontre, né? Em qualquer grupo onde ele esteja presente. Ele deve ser a pessoa que, por sua simples presença, ele derrota a corrupção e faz com que para outros seja mais fácil ser bons. Então, vai desde uma coisa muito simples, desde aquela rodinha onde todo mundo está escarnecendo, com piadas sujas, de repente, quando você se aproxima dela, né, as pessoas se constrangem e param de falar o que é mal. Né? Então vai desde esse pequeno exemplo, onde nós servimos com essa característica, né, de preservar, de conduzir aos outros, de limitar o mal, né, pelo fato de nós sermos sal, sermos diferentes, né, até grandes coisas, né, evitando a corrupção no nosso trabalho, por exemplo, quando a gente tiver que se posicionar diante de um chefe, diante de uma autoridade, dizendo não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso é errado, isso não é correto, isso vai contra a lei. E aí nós pagamos o preço de nos posicionarmos como de fato somos filhos de Deus. Outra característica, né? Ele dá sabor, poderíamos dizer assim, né? Ele dá gosto ali. Né? O cristão ele deve ser uma fonte de vida em um mundo perdido. Em um mundo angustiado, o cristão ele deveria ser o único que mantém a serenidade. Em um mundo deprimido, o cristão deveria seguir sendo ali o único inundado pelo prazer de viver. A vida cristã deveria ser algo radiante.
E nesses tempos também agora de isolamento, de essa coisa estranha que nós vivemos, de inquietação de almas, nós que somos o sal desse mundo, que conhecemos o sentido da vida, temos o que oferecer. Né? Nós temos a esperança, a nossa razão de viver está em Cristo, né? Na eternidade, na própria ressurreição. Nós temos então, irmãos, uma palavra de conforto. Independente de como você está se sentindo, a verdade, ela não deixa de ser verdade. E você é o portador dessa verdade. Então que possamos ser esse portador das boas novas, fazendo diferença nesse mundo que não encontra razão para ser, ou encontra essa razão em lugares de trevas, de imundícia. Né? Então eu e você, nós temos esse privilégio de fazer diferença, de dar sabor. Né? Nós sabemos que o sal, por si só, ele não pode perder a sua propriedade. Provavelmente, então, Jesus ele está alertando os seus discípulos aqui que o sal ele pode se tornar adulterado por impurezas. Né? Ou, no mínimo, a ilustração aqui ela é hipotética e demonstra o tamanho da anomalia que é um crente inútil. Né? Porque o sal ele não perde ali a sua propriedade de salgar as coisas. Né? Então, no mínimo, essa ilustração aqui, sendo hipotética, ela demonstra o tamanho do absurdo que é você como cristão não ser útil, não fazer diferença, não salgar essa terra com a palavra do Senhor, com os princípios do reino de Deus. Então, a salinidade do crente, ela vem do caráter, do seu caráter descrito nas bem-aventuranças, né? Para a gente não fugir muito ali do contexto imediato. Então, a humildade de espírito, o choro pelo pecado, a mansidão, a fome e sede de justiça, ser misericordioso, limpos de coração, pacificadores. Esse caráter, ele provém de Cristo, porque o homem, por si mesmo, ele é morto em seus pecados. E aqui cabe a gente relembrar os textos, alguns textos, né? Pelo menos em Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 a 9, quero ler com vocês. O apóstolo Paulo, ele faz questão de lembrar à igreja de Éfeso a condição em que ela se encontrava sem Cristo. Então diz assim, Efésios 2, 1 a 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se o crente ele pode expressar um caráter diferenciado em meio a uma sociedade corrompida, isso tudo é em virtude do poder do Evangelho agindo nele e por meio dele. Então a identidade do cristão está afirmada no Evangelho e da mesma forma a sua missão. E aqui eu quero deixar duas perguntas para refletir, para reflexão. Talvez você possa escrever nos comentários aqui, não sei. Acaba que a escrita, né, esses comentários às vezes eles não permitem muito o desenvolvimento do nosso pensamento, às vezes até causa uma certa confusão, porque a escrita não é a mesma maneira da gente falar, mas se você quiser colaborar e acrescentar aqui, pode um cristão perder a sua capacidade de influenciar? Essa é uma coisa que poderíamos pensar. Quais as fronteiras entre a igreja e o mundo que têm se tornado obscuras? E que a igreja então tem transitado sem ser sal, compactuando, né, em nome de um amor aí meio estranho, meio disfarçado.
né, quais são os limites nessa nossa interação entre igreja e o mundo. Certo? Os versículos 14 a 16, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Jesus ele apresentou aqui a sua segunda metáfora com uma afirmação semelhante. Vós sois a luz do mundo. É verdade que mais tarde ele diria, né, eu sou a luz do mundo. Né, Jesus falando isso. Mas por derivação, nós também o somos. Pois por quê? Porque nós brilhamos com a luz de Cristo no mundo, assim como as estrelas no céu à noite. A luz, ela dissipa as trevas, ela revela os perigos, ela serve como guia, né? Estaria aí a associação com a vida do cristão. Nós somos esse referencial, né? Eu gosto muito daquela música que fala, como um farol que brilha à noite. Né? Nós somos como um farol que brilha à noite. Devemos ser esse referencial para esse mundo que está em trevas. Versículo 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então Jesus afirmou que ele é a luz do mundo. Aqueles que permanecem nele são também luz. A luz de Cristo, então, resplandece no Filho de Deus, e as bem-aventuranças, elas refletem o caráter de Cristo que o cristão vivencia por estar em Cristo. Outro aspecto importante dessa passagem aqui é que não pode haver discípulos secretos. Nós devemos resplandecer nesse mundo de trevas, cumprindo com o nosso papel. Mas que papel é esse? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Se eu preciso cumprir o meu papel sendo sal e luz, qual que é o papel? Então, considerando que a luz é um símbolo bíblico comum da verdade, a luz do cristão, ela deve certamente incluir o seu testemunho verbal. Assim, então, a profecia do Velho Testamento, né, de que o servo de Deus, o Senhor Jesus, seria uma luz para os gentios, ela cumpriu-se não só no próprio Cristo, a luz do mundo, mas também nos cristãos que dão testemunho de Cristo. Ser luz deste mundo, ser luz neste mundo é testemunhar de Cristo, é proclamar a boa nova da salvação. Então nós devemos ser como uma cidade no topo, né, do monte, e não como uma vila aninhada em um vale cujas luzes ficam acesas e ninguém enxerga nada. Né? Então todos devem enxergar com clareza a quilômetros de distância. Né? Eu gosto muito de, quando estou viajando, olhar assim, uma cidade à noite, de longe, né? Ela toda iluminada, e você reconhece, é uma cidade que tem ali. Né? E além da beleza, eu acho muito bonito. Nós devemos ser como essa cidade, né? Que todos reconhecem como, opa, ali eu encontro um refúgio. Ali eu encontro, provavelmente, se eu estou na estrada, eu vou encontrar um posto de gasolina, vou encontrar um lugar para comer, vou encontrar um banheiro, vai suprir as minhas necessidades. Né? É um referencial, mas mais nesse sentido de ser um referencial. Então, nós devemos ser cristãos autênticos, proclamando o Evangelho, vivendo abertamente a vida descrita nas bem-aventuranças, sem nos envergonharmos de Cristo. Então nós devemos brilhar diante dos homens. Então as pessoas nos verão e verão as nossas boas obras, sim, e assim elas glorificarão a Deus, porque reconhecerão inevitavelmente que é pela graça que nós somos assim, que a nossa luz é a luz dele e que as nossas obras, elas são obras dele, feitas em nós e através de nós. Então Deus, ele planejou que a mais poderosa, né, coibição de todas as coisas dentro da sociedade pecadora fosse o seu próprio povo redimido, regenerado e justificado. Então os discípulos são chamados a ser um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Nós temos que tomar essas decisões. Então, o entendimento até aqui, ele é bastante simples. Jesus, ele afirma que a sua igreja é sal da terra e luz do mundo, não que deve ser, mas que já é. Não é uma coisa para o futuro, é para agora. E isso também de forma exclusiva.
Isso não, quem não é cristão não pode ser sal e luz. Não pode. Daí a responsabilidade que nós temos em colocar em prática as implicações dessa verdade. Mas mais uma vez aqui eu preciso ressaltar a centralidade do Evangelho na vida do cristão. O que nos move a agir como um luzeiro nesse mundo de trevas? Qual a motivação do cristão em fazer a diferença? Porque essa aqui é uma questão central. Então sabemos que nós não devemos sair deste mundo, pelo contrário, a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Aí o versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O problema não está na interação com esse mundo, mas no propósito dessa interação, levando em conta a nossa identidade em Cristo. Há uma tensão quando nós pensamos nesse propósito e no modo como nós devemos cumprir tal propósito. E esse propósito, ele é claro para você? Qual o propósito da igreja nesse mundo? Então, há vários comentários aí, Eu peguei aqui, selecionei um trecho da teologia sistemática do Grudem, onde ele destaca os propósitos da igreja em termos de ministérios, com relação a Deus, aos cristãos e ao mundo. Então, em relação a Deus, ele afirma que o propósito é o da adoração propriamente dita. A igreja deve adorar a Deus, inclusive com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. É claro que o cristão deve fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então, também implica isso. Em relação aos cristãos, aos nossos irmãos em Cristo, o propósito é o da edificação. Nós temos uma obrigação mútua de nutrir uns aos outros com o objetivo de uma maturidade piedosa. Não apenas o conhecimento pelo conhecimento, porque nós sabemos que conhecimento não gera piedade necessariamente, mas que a piedade ela provém do poder do Espírito Santo agindo em nós e de um coração humilde, sujeito às Escrituras, claro, passa, portanto, pelo nosso entendimento. A nossa fé não é uma fé burra, ela é uma fé que é sustentada pelo conhecimento das Escrituras e pelo dobrar do nosso joelho, clamando por misericórdia, para que o Senhor nos conduza em humildade. Precisamos tomar muito cuidado com a soberba, algo que é horrendo aos olhos do nosso Senhor. Em relação ao mundo, então, o autor também vai colocar aqui o propósito da igreja, seria de evangelização e misericórdia. Então a evangelização ela se relaciona ali ao mandamento de Jesus, de fazer discípulos de todas as nações, e o ministério de misericórdia incluiria ali o cuidado dos pobres e dos necessitados. Então o autor ele observa, ainda que, embora a ênfase do Novo Testamento esteja na ajuda material para os que fazem parte da igreja, para os domésticos da fé em primeiro lugar e sobretudo, nós devemos nos posicionar também em cuidado para com os incrédulos, porque o próprio Deus ele é benigno até por os ingratos e maus. Então, claro que o cristão ele tem que ter um posicionamento frente à pobreza e ao sofrimento, mas esses posicionamentos devem ser bíblicos, com as motivações que procedem das Escrituras e não de nenhum outro sistema de pensamento que não procede do Senhor. Então, cada um desses ministérios aqui, digamos assim, eles precisam ser exercidos de uma forma equilibrada pela igreja, levando em conta que tudo se volta para a glória a Deus Pai. O verso 16, ele afirma que nós devemos brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras. E no fim, para que glorifiquem o nome de Deus Pai. Mas que boas obras são estas? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós podemos equipará-las às boas obras praticadas pelos espíritas, por exemplo? Pelas ONGs espalhadas pelo mundo? Qual é a função primordial da igreja? E aí o versículo 16, nesse verso nós vemos o propósito. A nossa luz deve brilhar, devem ver nossas boas obras com o propósito de glorificar a Deus Pai que está nos céus.
É comum aqui o equívoco, né, de relacionar boas obras com questões de cunho comportamental ou com questões de ordem filantrópica. O bom comportamento, ele é salutar a vida do cristão, porém o exemplo de boas obras, ele decorre única e exclusivamente de uma exposição sadia da doutrina de Cristo. Ser exemplo de boas obras refere-se a conservar intocado o modelo da doutrina do Evangelho, ou seja, livre de mistura ou mancha. E aqui é o cerne, né, do nosso propósito como igreja neste mundo. Eu quero ler com vocês um artigo intitulado A Igreja e a Ação Social, do Marcos Ganconato, né? Ele alerta a igreja sobre o seu papel e o que deve mover o cristão. Então você pode ler procurar na internet, né, A Igreja e a Ação Social, Marcos Ganconato, pode ler posteriormente esse texto. É um texto um pouco longo, né, mas ele vai falar aqui essa ideia, né, sobre a teologia liberal, né, que ela acaba por conduzir a igreja a uma distorção sobre o seu papel no mundo. A missão integral ela é fruto dessa desconstrução, no fim das contas, e aí, no fim, ele aponta o real dever da igreja, certo? Então, irmãos, acredito que até aqui nós temos alguns elementos importantes para a gente refletir nesse texto aqui de Mateus, né? Da continuidade do ser sal e luz deste mundo, e precisamos pensar a respeito do nosso papel nessa sociedade, certo? E aqui, então, se você quiser acompanhar a leitura, eu quero ler junto com os irmãos, até porque provavelmente depois talvez você não tenha tempo para ler esse texto, mas quero que você acompanhe aqui então comigo a leitura que tem dados e posicionamentos importantes para a gente pensar a respeito, né, da teologia liberal, missão integral, e aí percebemos qual que é o real dever da igreja, que eu já mencionei até aqui. Tá? Então você pode parar por aqui e ler depois o texto, ou pode continuar aqui comigo acompanhando a leitura desse texto, A Igreja e a Ação Social, a aparente piedade da teologia liberal, do Marcos Ganconato. Então vamos começar então a leitura desse artigo. E deixa a tua concentração aqui agora, né, maior aqui sobre esse texto. Tá bom? Então vamos ler. Os cristãos devem tomar cuidado ao se envolverem com comunidades evangélicas que dão muita ênfase ao trabalho social. Isso porque essa tônica pode ser decorrente não de uma concepção bíblica acerca do sofrimento e da pobreza, mas sim de tendências doutrinárias liberais. O liberalismo foi um movimento teológico que surgiu no século XVIII e que acolheu a cosmovisão reinante na modernidade gerada pelo iluminismo. Essa cosmovisão dava lugar de supremacia à razão. A lógica humana e não a revelação bíblica define o que é verdadeiro. Propunha o funcionamento uniforme da natureza, a ordem natural não se altera, logo não existem milagres, e cria no progresso da humanidade por meio do uso da razão, do avanço científico e da educação moral. Os teólogos liberais perceberam que uma visão de mundo desse tipo não atribuía nenhum sentido às doutrinas ortodoxas cristãs, uma vez que estas entram em choque com a mentalidade científica moderna. Por isso, temas como a transcendência divina, a inspiração bíblica, a divindade de Jesus, a morte expiatória de Cristo, a ressurreição e o juízo eterno foram totalmente rejeitados pelos teólogos liberais, ou no mínimo reinterpretados em termos meramente morais ou simbólicos. Seu objetivo com isso era tornar o cristianismo atraente e relevante para as novas gerações que não estavam mais dispostas a sacrificar a razão, aceitando o sobrenatural. Como, porém, manter as portas de uma igreja aberta quando o coração de sua mensagem é removido? Em outras palavras, como a igreja poderia continuar existindo e fazendo alguma diferença se a doutrina do Deus homem que morreu e ressuscitou para livrar os pecadores da condenação eterna é, segundo diziam, somente uma fábula inspirada em velhos mitos pagãos?
despojada de sua mensagem fundamental, não seria melhor que a igreja fechasse suas portas e colocasse seus prédios à venda? A resposta dos teólogos liberais a essas questões foi a seguinte: a igreja deve mesmo abandonar seus velhos dogmas tão inaceitáveis para a mente científica moderna, mas pode ainda continuar funcionando até se tornar relevante para o mundo, desde que abrace a tarefa de educadora moral e agente de auxílio social. Em vez de ser, portanto, a proclamadora de um evangelho sem sentido e de histórias bíblicas fantasiosas, a igreja deveria agora mostrar sua importância para o mundo, agindo como uma promotora de valores éticos e como uma entidade assistencial. Em termos de eclesiologia aplicada, porém, o legado do liberalismo foi a construção de uma mentalidade em que a igreja mostra especialmente sua relevância na medida em que atua como escola de valores éticos ou associação de amparo aos necessitados e às vítimas de injustiça social. Ainda que essas ações não fossem erradas em si mesmas, todas eram desdobramentos de uma teologia que negava ou deixava em segundo plano a mensagem pura do Evangelho e tentava resguardar a relevância da igreja, transformando-a numa entidade assistencial com pouca ênfase no ensino, na pregação, na santidade e na disciplina. A ironia disso tudo pôde ser vista no fato de que, ao tentar dar relevância à igreja, privando-a da sã doutrina e dando-lhe uma função social, o liberalismo atirou do seu foco principal e acabou por diminuí-la. De fato, em muitos casos, a igreja, única detentora da mensagem de salvação, envolveu-se em distrações assistenciais, pondo de lado a pregação da cruz, adotando um discurso demagógico, sentimental e apelativo. Ela deixou de cumprir a missão dada por Deus de distribuir a verdade salvadora e passou a cumprir tarefas que cabiam ao Estado, distribuindo sopa e cobertores. Assim, o povo que deveria formar um exército de soldados que defendem corajosamente a fé e a verdade foi, em alguns casos, transformado num grupo de escoteiros sentimentais que acariciam gatinhos abandonados nas praças. E agora ele dá continuidade aqui, falando um pouco a respeito da missão integral como um fruto dessa desconstrução aqui da teologia liberal em torno do papel da igreja, ou do principal papel, da ênfase da nossa missão como povo de Deus. Então ele continua aqui no seu texto. A proposta da chamada missão integral. Em julho de 1974, reuniu-se em Lausanne, na Suíça, o primeiro Congresso Internacional de Evangelização Mundial com o objetivo principal de definir a identidade e a missão evangélica no mundo contemporâneo. Os líderes reunidos em Lausanne revelaram preocupação com muitas ameaças atuais dirigidas contra a igreja. Eles perceberam corretamente que uma dessas ameaças eram as propostas liberais que privavam o cristianismo da genuína mensagem bíblica. Posicionando-se então contra esse e outros perigos, os teólogos de Lausanne reafirmaram algumas doutrinas centrais da fé e se dispuseram a estimular a igreja a oferecer novamente ao mundo o evangelho verdadeiro. Envolvidos nessas reflexões e debates, alguns teólogos presentes em Lausanne, especialmente os procedentes da América Latina, como René Padilha e Samuel Escobar, ambos palestrantes no Congresso, insistiram na afirmação de que esse evangelho verdadeiro, ao ser anunciado, deveria abarcar ações de impacto social, econômico e político. Mesmo participando de um congresso antiliberal, o fato é que estes teólogos suspiravam os ares assistencialistas soprados pelo liberalismo da época e pela teologia da libertação. Então, a teologia da libertação, basicamente, ela interpreta os ensinamentos do Senhor Jesus como libertadores de injustiças, de condições sociais, políticas e econômicas. E no caso, a aplicação é aqui, é agora especialmente. Não existe uma aplicação
transcendente com relação à verdade revelada nos evangelhos. Continuando o texto aqui. Assim, segundo eles, o envolvimento da igreja com as necessidades sociais da humanidade era parte integrante de sua tarefa de testemunho cristão. No entender desses teólogos, para que o evangelho fosse anunciado de forma integral, era preciso acentuar o que entendiam ser sua dimensão social. Os teólogos de Lausanne acolheram substancialmente essas concepções e, ao fim do congresso, produziram um documento denominado Pacto de Lausanne, redigido por John Stott, que, mesmo sendo claro e enfático em seus enunciados ortodoxos, como a afirmação da autoridade bíblica, a rejeição do universalismo e a crença no retorno literal de Cristo, deixou-se infiltrar por ecos da teologia da libertação, um modelo de forte coloração liberal. De fato, o Pacto de Lausanne afirmou que a Igreja deve mostrar interesse pela libertação dos homens de todo tipo de opressão e que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos partes do nosso dever cristão. É verdade que o Pacto de Lausanne, sendo predominantemente ortodoxo, declarou expressamente que a ação social não é evangelização, que a libertação política não é salvação e que a Igreja não pode se identificar com nenhum sistema social ou político, nem com ideologias humanas. No entanto, apesar dessas ressalvas, pastores de tendências liberais e marxistas, considerando as conclusões do Congresso muito tímidas no tocante ao papel social da Igreja, deram ênfase aos enunciados do pacto que lhe eram mais convenientes. Então passaram a falar sobre a missão integral da Igreja com uma tônica nitidamente libertária e esquerdista, algo certamente jamais pretendido pelo próprio texto do Pacto de Lausanne. Foi assim que a expressão missão integral da Igreja passou a ser fortemente relacionada com um evangelho que é pouco mais do que a defesa de uma ideologia política igualitária, contrária à distinção entre classes, uma ideologia que insiste na necessidade de grandes intervenções sociais por parte da Igreja, mas que, em regra, não dá nenhuma ênfase à cruz, ao perigo da perdição eterna e à necessidade de arrependimento do pecador diante do Deus Santo. De fato, o evangelho proposto pelos defensores liberais e marxistas da missão integral da Igreja acaba por encher estômagos, às vezes, deixando os corações vazios sempre. Obviamente, a Igreja de Deus deve recusar o discurso assistencialista da chamada missão integral. Os princípios e prioridades relativos à ajuda aos carentes estão todos expostos nas Escrituras, e é com eles que o povo de Deus deve se comprometer e não com vertentes filosóficas, sociológicas ou partidárias que são, na verdade, versões evangélicas da teologia da libertação. A Igreja de Deus deve fugir disso tudo, não só porque a ênfase exacerbada na ação social afasta de sua tarefa essencial de proclamadora da cruz e do arrependimento. A Igreja deve fugir disso tudo porque a proposta aparentemente piedosa da missão integral é apenas um reflexo mais ou menos velado da teologia liberal e libertária que permanece viva e que não aceita a realidade da perdição eterna, anunciando por isso uma salvação meramente política e social no presente. Além disso, é preciso destacar que, ao contrário do que muitos crentes de hoje pensam, nunca foi dever nem responsabilidade da Igreja ser fonte de socorro material para o mundo. Com efeito, a Igreja jamais foi idealizada por Deus como uma organização que tem por obrigação reduzir a pobreza e o sofrimento das pessoas. Se, conforme visto, ela tem essa responsabilidade em relação aos domésticos da fé, isso de modo nenhum se estende à sociedade como um todo. E aqui ele pega pesado, na sua argumentação, mas ele está dando a ênfase. Os princípios e prioridades relativos à ajuda aos carentes estão todos expostos nas Escrituras.
E é com eles que o povo de Deus deve se comprometer e não com vertentes filosóficas, sociológicas ou partidárias. Então, a nossa prioridade, né, ela é pautada pelas Escrituras. E os nossos deveres, digamos assim, secundários, também são respaldados pelas Escrituras e não por nenhum outro sistema. Então ele continua aqui, o texto é um pouco longo, mas vale a pena, pelo menos no sentido assim, de material para discussão, né? Para que a gente pense a respeito dessas questões e do papel da igreja. Então ele continua. O real dever da igreja. As afirmações feitas na sessão anterior podem chocar os ouvidos dos cristãos modernos, familiarizados que estão com os constantes apelos da missão integral. Mas a verdade é que Deus jamais colocou sobre os ombros da comunidade da fé a tarefa de melhorar o mundo por meio de programas sociais ou obras assistenciais. Absolutamente nada na Bíblia ensina ou mesmo sugere isso. Israel, o povo da aliança, nunca recebeu essa incumbência em face das nações, a quem deveria anunciar o Deus verdadeiro, e as igrejas neotestamentárias jamais foram instadas a isso. Há quem diga que as mensagens dos profetas do Antigo Testamento era centrada em apelos sociais e que a igreja deve acolhê-las também nesse aspecto. Porém, essa percepção está equivocada. Ainda que condenassem os pecados sociais de seus contemporâneos, os profetas não viam isso como sua preocupação central, mas sim como evidências adicionais de que o povo havia abandonado os preceitos da aliança com Javé. O centro de suas denúncias era, na verdade, a apostasia religiosa da nação. Por isso, na visão dos profetas, a solução para as injustiças que tanto atacavam era o arrependimento e não a implementação de programas assistenciais. Por isso, é errado dizer que os profetas eram reformadores sociais urbanos e que a igreja precisa ouvir suas mensagens como uma espécie de voz dos oprimidos. Na verdade, a única tarefa que cabe à igreja diante do mundo é pregar o evangelho da cruz, o evangelho do Deus verdadeiro que dá a salvação eterna e completa. Esse evangelho, quando acolhido por alguém por meio da fé, acaba por enobrecer a pessoa, tirando-a da ignorância, da vadiagem, da sujeira, das más companhias, dos vícios e da criminalidade. Vê-se assim que o real convertido sofre e promove um impacto que se faz sentir não apenas na sua vida espiritual, mas também no seu trabalho, nas suas escolhas políticas, na sua avaliação do direito e das leis, nas suas concepções éticas, no seu comportamento moral, na sua visão e prática econômica e na importância que passa a dar à educação. O indivíduo transformado pela fé também começa a agir em prol do seu semelhante, especialmente seus familiares e irmãos em Cristo, não movido por conceitos marxistas ou por tendências político-filosóficas, mas sim por uma santa inclinação que passa a ter como criatura nova. Ele é o homem que furtava, mas agora não furta mais. Antes trabalha para socorrer o que tem necessidade. Efésios capítulo 4. Todo este impacto social do Evangelho não é, contudo, o alvo final do trabalho da igreja diante do mundo que o cerca. É apenas o efeito transformador comum que o Espírito Santo opera no homem salvo. Mais uma vez, o alvo supremo da igreja diante dos perdidos é tentar livrá-los da condenação do pecado, mostrando que a única forma de se protegerem da ira de Deus é buscando refúgio na cruz de Cristo. Realizando esta tarefa proclamativa, a igreja verá pecadores sendo salvos do inferno e, como um bônus, os verá também sendo libertos de inúmeras outras formas de opressão, inclusive a social. Note-se que o Evangelho de Cristo sempre produziu esse efeito magnífico. Basta observar a mudança de vida de incontáveis indivíduos alcançados pela graça salvadora no decorrer da história. Basta também olhar para os inúmeros hospitais, creches, escolas e abrigos fundados por cristãos ao longo dos séculos, muito antes de surgir qualquer proposta liberal ou de missão integral.
Isso tudo mostra quão desnecessários são os apelos demagógicos desses movimentos e leva a suspeitar que se tratam apenas de artifícios para transformar a igreja numa aliada na promoção de doutrinas heréticas e ideologias sob o disfarce de serva de Cristo. Por isso, se a igreja quer realmente causar impacto no mundo, concentre seus esforços na pregação do evangelho autêntico, destacando a obra de Cristo, o arrependimento, a fé e o livramento do castigo eterno. Isso fará com que ela veja o homem perdido ser liberto da ira vindoura e de muitas desgraças presentes. Se não cumprir essa tarefa, não verá nenhuma coisa e nem outra. Então aqui ele faz essa distinção, né, da nossa motivação. Ele está nos trazendo a possibilidade, né, de discutirmos o porquê que a igreja faz o que faz, como que faz e o que move, o que deve mover o nosso coração. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, porque há alguns princípios que pertencem às Escrituras, que pertencem ao reino do Senhor, que são o nosso discurso, e nós não podemos deixar então que outros se apropriem do discurso do povo de Deus, né, como sendo o seu próprio discurso, né, onde todos então aplaudem ações que na verdade é a consequência na vida daqueles que se entregam a Cristo. Então é claro, você pode estar pensando, então quer dizer que a gente não tem que ajudar o próximo? Não, nós temos que ajudar. Temos que fazer diferença, né? Temos que sim colocar o dinheiro, a mão no bolso e ajudar o nosso irmão em Cristo, ajudar a nossa comunidade. Nós como igreja estamos nos organizando também para fazer isso, né? Com a campanha de arrecadação dos alimentos. Certamente não há por que não fazer isso, mas o que nós precisamos levar em conta é que a nossa principal função neste mundo é proclamar o Evangelho, né? É proclamar aquilo que verdadeiramente pode transformar o homem. Então, quando nós deslocamos a nossa motivação, né, então as coisas começam a perder o foco, começam a perder o rumo. Né? Nós somos portadores de uma mensagem que transcende, que olha para a eternidade, que não desvaloriza a obra de Cristo na cruz, que a tem como verdade absoluta e concreta, né, e consistente e histórica, sobretudo também. Nós não somos como aqueles que desprezam ou que desfiguram, né? Como quase que, não, nós precisamos desmitologizar as Escrituras, ou seja, tudo aquilo que é milagre de fato não aconteceu, não importa se aconteceu ou não, nós temos que pegar o que está por trás dos princípios que estão ali e aí fazer o bem. E aí, né? Então há uma desconstrução das Escrituras por parte do movimento liberal, né? De pessoas que não temem a Deus, que não consideram as Escrituras, e um pretenso amor também encabeçado por eles, né? De cuidado, é quase como que eles fizessem assim: olha, igreja, vocês, com relação às questões teológicas, com relação às questões de fé, vocês são, como alguém já disse, né, como a prima que tem problemas mentais. Todo mundo deixa ela ali na sala, de boa, mas se ela abrir a boca, todo mundo já... Não, silêncio. Ou, não leve em conta o que ela disse, não, porque ela tem um probleminha. Né? Então, o mundo, ele olha para a igreja, né, dessa forma. Então, para eles, deixar a igreja sendo um carro-chefe assistencialista, tudo bem, né? Contanto que a gente não afirme e não aponte para os mandamentos, e não aponte para a necessidade de um arrependimento, e não aponte para a verdade absoluta de que Cristo é o Senhor e de que todos devem se render a Ele. Contanto que você não fale essas coisas, andamos em parceria com vocês, né, e felizes da vida aqui. É por isso, irmãos, que não tem como haver união, né, entre o mundo e a igreja. Né? Ser sal e ser luz é uma exclusividade nossa. E os princípios para a gente fazer diferença desse mundo, eles iniciam e se sustentam na pregação do Evangelho, que uma vez quando alcança as nossas vidas, você pode ter... e você mesmo pode ser o testemunho disso, se você já foi alcançado com Cristo, você experimentou da transformação, da libertação em vários aspectos da sua vida, né? Inclusive na maneira como você administra o seu dinheiro. Mas nós não podemos nos vender, né? E andar de mãos dadas com o que o mundo quer,
que a igreja seja ou se comporte, né? Então, devemos fazer diferença nesse mundo, inclusive nas questões sociais. Devemos ter cristãos em cada uma dessas áreas? Sim, não podemos ser medíocres, devemos sim nos posicionar. Mas quais são os princípios que nos regem? São das Escrituras. Então, é a própria Escritura. Esse é o nosso papel fundamental. É o alicerce de tudo. Proclamar o Evangelho. Não podemos nos enganar com isso. Nós não somos uma ONG assistencialista, embora possamos ajudar financeiramente, né? Então temos que ter cuidado, temos que ter um equilíbrio, né? Interagir com essa comunidade sem vender, sem se vender, né? Sem vender a nossa mensagem principal, que inclusive é exclusiva nossa. Ou seja, só nós temos essa mensagem, só nós podemos proclamar essa mensagem. Portanto, temos que tomar cuidado para não estarmos tão engajados com o que o mundo pensa a respeito de nós, né? E aí fazer coisas para que o mundo nos aceite. Então entra vários projetos, não sou contra projetos sociais, né? Inclusive tem planos para que a gente desenvolva aqui na igreja, mas nunca esquecendo que o alvo principal é a proclamação do Evangelho, né? Nunca esquecendo da nossa missão, porque quando a gente esquece disso, distorce essas coisas, então daqui a pouco nós estamos desprezando inclusive a Escritura, inclusive a palavra, em nome de um amor aí inventado, né? Então nós não andamos segundo o curso desse mundo, nós somos diferentes, né? A nossa boa obra ela é diferente. Então, para ter eficácia, o cristão ele precisa conservar a sua semelhança com Cristo. Assim como o sal ele deve preservar a sua salinidade. Então, basicamente, os discípulos eles são comparados ao sal e à luz, porque os discípulos de Cristo eles devem funcionar como poderosos motivadores para que outros venham ao Messias em fé. É claro que isso nos leva a questões de ordem prática, né, ao amor bíblico, como eu disse, mas sempre com a boa motivação, sempre sem perder a motivação. Nunca negociando a missão principal e exclusiva da igreja, que é a proclamação do Evangelho. Então, que o Senhor possa nos instruir acerca do nosso papel como igreja, né, individualmente, onde Ele tem te plantado, na tua casa, com os teus vizinhos, no teu trabalho, mas coletivamente mesmo também, né, dentro da sociedade, como nós devemos nos posicionar, né, como o Senhor requer de nós e não como esse mundo nos permite, os movimentos que Ele nos permite. Nesse sentido, nós temos que ter mais ousadia para proclamar o Evangelho com força, com coragem, né? Intervindo nos meios, né? Intervindo nas esferas, porque temos a resposta, temos os princípios do reino, né? Latentes em nós e devemos vivenciá-los onde nós estamos plantados aí. Então que o Senhor possa ministrar o seu coração e depois, talvez pessoalmente, fique mais fácil a gente conversar sobre esses aspectos, sobre esses assuntos, né? Embora a gente possa, como eu disse, conversar aqui nos comentários e tudo mais, eu particularmente acho que essa escrita de WhatsApp e tudo mais é sempre um pouco perigosa e pode dar más interpretações e tudo mais, né? Então nós precisamos ser cuidadosos também nos nossos relacionamentos aí pela internet, né? Então cuidado com isso também, tá bom? Seja um pacificador, ame o seu irmão e se for para edificação, então haja, né? Mas seja prudente com as suas palavras e com as suas escritas. Tá bom, meus irmãos? Então hoje às 18h30 tem a pregação aí ao vivo, certo? E na próxima semana, 10 horas da manhã, nós damos continuidade aqui ao Sermão do Monte. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse domingo, durante toda essa semana. Fiquem em oração uns pelos outros e Deus abençoe. Até mais.